Bom dia, estudantes do sexto ano. Bem-vindos, professores, você que assiste essa aula do sexto ano. Essa será uma aula de arte. A professora Márcia Giannini vai dar essa aula de arte. Sejam todos bem-vindos para esse momento de aula. Professora Márcia. Olá, alunos. Olá, colegas professores. Bom dia. Estou aqui com meu colega Joelson. Apresento ele a vocês, alguns não conhecem. Ele trabalha com a parte de anos iniciais, né? E muito obrigada, viu, Joelson, por ter aceitado aí o meu convite, tá bom? Para fazer essa moderação de hoje. Eu que agradeço. Olha só, pessoal, hoje o tema de nossa aula é dobradura, origami e kirigami nas artes visuais. Então, vamos ver qual é a habilidade que iremos trabalhar na aula de hoje. Pesquisar, apreciar e analisar dobradura, gravura, lambe-lambe e animação nas artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas estrangeiros e brasileiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais, e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Então, esta é a habilidade 1 de arte para o sexto ano do ensino fundamental. Então, vamos começar já logo pela nossa primeira interação no chat na aula de hoje. Vocês sabem o que é dobradura? Vocês têm 2 minutinhos, a gente volta já. Escreva aqui pra gente. Os professores, então, voltaram aqui com respostas para
a definição de dobradura, professora Márcia, apareceram muitas ideias de criar através de dobraduras de papel, utilizar o papel para dar formas tridimensionais ao que é plano. A Pro Sueli disse que é a arte de dobrar papéis, e muitas respostas com essa ideia do trabalho escultórico. Também apareceu essa palavra, escultura com papel. A arte de dobrar e criar, disse a professora Maria. E muitas respostas com essa ideia, relacionando a dobradura, a escultura, a questão de moldar, de dar forma ao papel. Técnicas com papel dobrado. Muito bem, obrigada, professor. Olha só, e aqui nós temos, né, mais alguns aqui que a gente colocou aqui no flipchart, tá? A professora Simone, por exemplo, citou que é a arte de criar formas com dobras em papel, né? Isso aí, muito bem, né? O origami, a origem dela é essa, né? É justamente essa questão da escultura em papel, transformar um simples papel em outra, né? Em outras obras e outras coisas. Enfim, no que a imaginação permitir, certo? O professor Ricardo citou que é transformar o bidimensional da folha, né? Apenas suas dimensões, em obras tridimensionais, né? Onde nós temos aí, né? Altura, largura e profundidade, né? Professora Creuza citou que é a arte de dobrar papéis, né? A arte oriental de dobrar papéis. Professora Zeni citou que é a dobradura, a arte com papel. Muito bem, gente, vocês estão bem afiadinhos aí dentro do que é origami. Então, vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Existem diversos estilos, né, de dobradura. Então, vamos ver hoje, né, nessa nossa aula, 2 exemplos de dobraduras orientais. O origami é a técnica baseada na dobra do papel para a construção de figuras. E o kirigami é uma técnica que se baseia no corte e colagem de papéis dobrados para se construir figuras. Então, vamos tentar lembrar. Origami, geralmente a gente pega uma folhinha de papel, né? Quando eu pego uma folha de papel, eu posso transformar essa folha de papel, por exemplo, em um aviãozinho. Todo mundo aqui, quando criança, já deve ter feito aviãozinho de papel, barquinho de papel, né? E, geralmente, a gente não faz nenhum corte na folha, né? Simplesmente apenas dobrando essa folha, nada de cortar, de colar, nada, só dobrando ela, a gente já constrói, né, um origami, tá? O kirigami já é um pouco diferente, é uma outra técnica. Por quê? Ela é baseada no recorte. É como se ela fosse um molde vazado. Então, antes de você começar a fazer o kirigami, né, de forma geral, você vai fazer as dobras no papel, né, na configuração que você quer. Se você quer que ele abra assim, se você quer que ele abra como um livrinho assim, então você primeiro vai pegar a filipeta de papel, né, que você quer, e você vai fazer as dobras nesse papel. Depois das dobras feitas, aí você vai fazer o desenho do que você quer, o molde. E aí, depois que esse molde está pronto, aí você vai fazer o vazado desse molde. Geralmente, né, com a ajuda de uma tesourinha. No caso, né, gente, para trabalhar com criança, sempre a tesourinha, né, escolar, sem ponta, para evitar qualquer tipo de problema, tá? Agora, a gente que é adulto, né, geralmente a gente usa um estilete para fazer esse vazado no papel, certo? E o interessante do kirigami é que quando você abre, né, você vai ver a repetição do mesmo padrão. Várias e várias vezes, né? Ali. E aí, muitas vezes você pode fazer um painel inteiro, colando, né? Outras folhas iguais, ou mesmo, como o professor Joelson acabou de citar, né, professor? Os cartões, né? Os cartões natalinos, aí estamos numa época festiva de fim de ano, e eu tenho uma recordação desses cartões que assim a gente dobra e sai, né? Uma forma ali que foi dobrada e cortada. E professora Márcia, eu pensava aqui numa palavra-chave na diferenciação de kirigami e origami, e me veio à mente que a palavra corte é fundamental para isso, não é? Sim, sim. O kirigami, então, precisa da questão, né, justamente do molde vazado. Você tem que fazer os recortes, né? No caso, o origami, não. O origami, ele não pode ter nenhum tipo de colagem, nenhum tipo de recorte, nada, nada, nada. É apenas a folha dobrada, transformando-se, então, em vários tipos de esculturas diferentes, ok? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Então, essa técnica, né, a técnica do origami, consiste em transformar o papel em arte por meio de diversas dobras. Então, a gente pode construir vários objetos com papel, desde uma flor, né? E aí vários tipos de flores, né? As que eu mais gosto de fazer são rosas e lírios. Ficam muito bonitas, né? Então, desde uma flor até mesmo um dragão e um castelo. Então,
Aí vai depender muito da questão da habilidade da pessoa que vai estar manipulando o papel. Então, você pode ter desde uma coisa mais simples até uma arte bem mais complexa. Inclusive, tem um estilista, né? Se não me engano, o nome dele é Jun Nakao. Acho que é Jun Nakao, o nome desse estilista. E ele fez um vestido todo em origami. Então, ele foi colocando, né, as peças dobradas e elas foram sendo encaixadas umas nas outras. Ficou uma coisa bem interessante, né? E isso faz cerca de uns 20 anos atrás. Foi em um desfile, né? Desfile de moda e tal. Então, ele mostrou, depois que ele mostrou toda a sua coleção daquele ano, né? A coleção outono e inverno daquele ano, ele então entrou uma modelo com esse vestido todo feito em origami, onde as partes elas eram acopladas, né? Encaixadas umas nas outras. Porque, como eu expliquei antes, no origami não pode ter nem recorte e muito menos colagem de nada. Tá? Mas ficou bem interessante. Então, as primeiras informações que a gente tem, né, referente ao uso do origami, aconteceram na China há mais ou menos 1.800 anos. E depois foram levadas ao Japão por monges budistas chineses. Então, muita gente, né, quando a gente fala assim, origami, kirigami, pessoal, nossa, origami, é a arte japonesa de dobrar papéis. Não, gente, os japoneses, claro, eles também gostam muito dessa cultura. Inclusive, a gente tem vários locais, papelarias japonesas, né, orientais, especializadas na venda de papéis específicos para origami, para dobradura, né? A Pro Ana Maria, a professora Márcia, escreveu assim, acredito que devido a isso, a arte da paciência. Sim, sim. Porque é um trabalho todo meticuloso. Se é uma forma mais simples, né, você não vai requerer tanto tempo. Agora, desde fazer um dragão num castelo, ou fazer como esse estilista que montou um vestido inteiro, né, em origami, imagine quanto tempo ele não demorou para fazer cada parte, cada peça do vestido, para depois encaixar todas elas, colocar na modelo. Gente, isso demorou, né? Deve ter dado um trabalho insano. Pois é, um desfile, né? Com muitas modelos, com muitos modelos de vestido. Então, não, na verdade ele fez, né, apenas este modelo para mostrar justamente essa questão da geometrização da forma dentro do seu desfile. Então, todas as suas obras eram possivelmente usáveis, né, utilizáveis. Primeiro ele colocou na passarela toda a coleção que ele tinha feito de outono e inverno. E aí, para finalizar e mostrar essa inspiração que ele teve da geometrização e tudo mais, aí ele falou, olha, eu me inspirei nas formas geométricas extraídas do origami. E aí foi que ele colocou essa modelo com esse vestido todo feito lá de origami, muito diferente. Ele mostrou o conceito, ele utilizou o conceito então e aplicou em roupas com tecido. O desfile dele, aquele ano, a coleção outono e inverno desse estilista, ela foi totalmente conceitual, tá? Então, gente, quando a gente fala, então, né, não é a arte japonesa de dobrar papéis, e sim a arte oriental. Uma vez que os chineses, eles desenvolvem essa técnica e depois de muito tempo é que os monges budistas chineses, chegando ao Japão, eles levam, então, né, essa nova técnica, essa nova forma, né, de se fazer arte, tá bom? Então, origami significa, ori significa dobrar, né, e kami, papel. Então, antes era conhecido ainda como orikata, tá? Então, origami, antigamente, né, a forma arcaica do nome seria orikata, tá bom? Olha só. Então, olha aqui, temos alguns modelos, né, de origami aí, a gente pode vislumbrar que são animais feitos em origami. Ali primeiro a gente tem, né, um coelho, né, depois a gente tem um elefantinho, ó, uma baleia, um patinho, um pombo, um cisne, um outro pássaro, né, um rouxinol ali, um sapo, uma raposa, um porquinho, né, depois ali uma espécie de um camelo, um cavalo, algo assim, né, uma foca por último e um cachorrinho ali, né, o amarelinho ali antes da foca é o cachorrinho, tá? Então, olha só, gente, olha o tanto de formas diferentes que se pôde fazer apenas dobrando papéis, né? Ali, nesse caso aqui, são todos, né, figuras de animais. Mas, eu particularmente, eu adoro fazer flores, né? Então, também tem uma infinidade de flores que você pode fazer, tá? Apenas utilizando o origami, tá? Então, gente, antigamente o origami também, ela era uma arte, né, utilizada pela nobreza.
ela era usada em cerimônias muito importantes, como, por exemplo, dobraduras imitando cédulas de dinheiro e postas em envelopes vermelhos, que eram queimados em festas de casamento, com o objetivo de desejar prosperidade ao casal. Então, gente, a gente sabe que os povos orientais, eles têm toda uma cultura, toda uma tradição, né? E o origami também, ele entra, né, dentro dessa questão mais litúrgica, mais religiosa aí, dentro das culturas orientais. Então, era hábito, né, principalmente entre os nobres, né, até mais ou menos aí o século XV, por aí, essa questão de você fazer, né, dobraduras, né, com votos ali, desejando felicidade, desejando prosperidade, fertilidade ao casal, e essas dobraduras, então, né, elas eram queimadas entre esses envelopes, justamente para que a questão das chamas, né, e a questão a fumaça, né, volátil, aquilo elevar, então, aquele sentimento, elevar aquele desejo, aquele voto de felicidade para os céus, né? Então, era a ideia deles de espalhar, de dispersar, né, abençoar aquele casal, tá? Então, era mais uma forma, era usado, então, também em liturgias religiosas, como no caso de um casamento, tá? Então, é uma técnica tradicional a partir de uma folha de papel quadrada. E essa técnica, antigamente, ela era passada na oralidade. Então, a gente pode dizer, né, que o origami, ele também, né, é um patrimônio aí cultural entre os orientais. Uma vez que, de pai para filho, através da oralidade, essa técnica era sendo ensinada, tá, ao longo dos anos aí. E uma coisa que é muito importante, gente, quando a gente vai pensar em fazer origami, tá? A folha de papel tem que ser um quadrado perfeito. Não pode, né, ser retangular, não pode ficar uma sobrinha, nada. Por quê? Porque senão, conforme você for dobrando, vai chegar um momento em que vai ficar sobrando pedaço de papel para um lado, sobrando para o outro. Não vai ficar bonito, né? Não vai ficar harmonioso, tá? Então, primeira coisa quando a gente vai fazer origami é transformar a nossa folha de sulfite em um quadrado perfeito, né? Ou então, no caso, né, há muitas pessoas que preferem já comprar o papel já pronto, né, já no formato pronto, para já ficar mais fácil. Mas é muito legal ensinar, né, vocês que trabalham aí, os alunos, né, do 6º ano, que estão chegando agora ainda aí do Fundamental 1, né, essa questão de um trabalho mais manual, mais prático, é importante mostrar para eles essa questão de refilar a folha, deixar a folha bonitinha, quadradinha, para então poder começar a manusear. Então, quanto mais o aluno puder manusear essa folha, melhor, porque ele vai desenvolver cada vez mais essa técnica, né? Aí, passando justamente dessas formas mais simples até formas muito mais complexas, tá? Então, gente, surgiram os primeiros escritos dessa técnica, né? Antigamente, como eu expliquei, elas eram transmitidas através da oralidade. Aí, depois de muito tempo, só a partir de 1797, né, apareceu aí o primeiro registro escrito dessa técnica, através da publicação do livro, um livro chamado Senbazuru Oricata, ou seja, Como Dobrar 1000 Garças, tá? Ok? Na tradução aí em português, tá? Então, gente, os origamis não são simples figuras, como a gente falou antes, né? Algumas delas representam amor, fertilidade, entre outros, né? Lembre-se que a cultura oriental, ela é sempre cheia de simbolismos. Então, cada animal tem uma simbologia. Tanto que nós temos aí o horóscopo chinês, né? Onde do mesmo jeito, né, que aqui, né, no Ocidente tem a questão dos signos do zodíaco, para os orientais, né, para os chineses, existem os animais. E cada animal representa alguma, né, tem um significado, e esse significado vai de acordo com as características da pessoa, né? Então, eles acreditam muito nisso, né? Essa questão, essa pessoa, por exemplo, ela é de, sei lá, ela é de boi, ela é do signo do boi, porque ela tem essa característica. Mais ou menos como o nosso zodíaco, né, ocidental, tá bom? Olha só. Então, algumas dessas figuras representam várias coisas diferentes. O sapo, por exemplo, né? Os sapos representam amor, fertilidade, né? A tartaruga representa a longevidade para eles, né? O tissuru, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tissuru, que é bem interessante, né? Bem importante a questão do tissuru dentro aí da história do origami, enfim, né? O pássaro tissuru é a mais famosa figura do origami.
E, geralmente, né, ela é o desejo de boa sorte, felicidade, saúde, né? Então, diz a lenda aí, né, falando um pouquinho mais do tissuru, que quem fizer 1000 tissurus, com a mente fixa naquilo que deseja alcançar, terá sucesso. Então, quer dizer, a pessoa, né, ela faz um desejo, é como se fosse um voto mesmo, né? Como se fosse uma promessa, né? Os católicos, né, costumam fazer promessas, né, e tudo mais. Então, é a forma oriental de fazer como se fosse uma promessa, só para a gente entender aí essa questão desse significado. Então, a pessoa vai fazendo os tissurus e vai mentalizando, né, aquilo que ela almeja, aquilo que ela tanto deseja alcançar. E, uma bela hora, né, ela vê que o seu desejo, o seu sonho ali foi atendido, tá? Mas isso dizem que a pessoa tem que fazer 1000 tissurus, né? Que é esse pássarozinho. Então, geralmente, quando você chega, até hoje é um costume oriental bem interessante. Em algumas lojas de produtos orientais, algumas lojas de orientais, quando você chega, né, e você efetua uma compra, geralmente eles te presenteiam com um tissuruzinho, agradecendo a você por ter estado ali e também desejando a você ainda mais riqueza, mais prosperidade, para que você volte um dia, né, e compartilhe também um pouco aí, né, com eles mesmos, novamente, né? Então, é bem interessante essa questão dentro da cultura oriental, certo? Olha só. Então, ó aí, ó o modelo do tissuru, né? O tissuru, esse lindo pássaro aí, ó, ele é bem diferente dos outros pássaros, pode observar, né? Diferente daquele rouxinol que a gente viu lá na primeira imagem, né? Diferente do pombo, diferente de todos os outros. O cisne, olha como ele é bonitinho, né? E ele dá um certo trabalho para fazer, viu, gente? Já é um nível mais avançado aí, né, de dobradura, tá? Então, a prática do origami, então, ela serve, né? Ela é muito boa também para desenvolver a coordenação motora, a motricidade, né, fina, né? A visão espacial também e uma forma de expressão apurada. Também estimula a criatividade e aumenta a capacidade de concentração. Ou seja, né, para que a gente faça direitinho o origami, para que a gente consiga fazer com propriedade aquilo, a gente precisa também ter a questão da paciência. Então, é toda uma técnica que é utilizada, com muita paciência, muita calma, a gente vai dobrando, né? E conforme você vai fazendo essas dobraduras, a sua coordenação motora, a motricidade, especialmente em crianças menores, ela é facilitada. Então, essa questão da coordenação motora fina, que ajuda tanto a criança aí na fase de alfabetização, né, a segurar o lápis, a desenhar as letras, é muito legal trabalhar no origami, né? Do mesmo jeito que, geralmente, o pessoal trabalha com alinhavo, né, para ajudar no desenvolvimento dessa motricidade mais fina, essa coordenação motora fina, também é legal trabalhar a questão da dobradura. E mesmo porque é uma forma até mais lúdica também, né? Tão lúdica quanto o alinhavo. É uma sugestão, né? Claro, né? Como eu falei, a gente pega primeiro parte de formas bem simples, bem rudimentares, e depois essa técnica vai se ampliando, vai se desenvolvendo, até que a gente consiga, né, mostrar para o aluno, levar o aluno a desenvolver esse talento e conseguir fazer, né, esculturas aí no papel cada vez mais difíceis, cada vez mais complicadas, tá bom? Então, gente, também estimula a questão da criatividade. Claro, porque inicialmente a gente começa, né, compra aquele livro de origami, né, e começa a fazer as dobraduras. Eu mesma tenho vários livros de origami em casa, gosto muito dessa técnica, acho fantástica, né? E até com meus alunos do ensino médio, viu? Quando eu queria trabalhar a questão da geometria, a gente trabalha muito. Na verdade, o origami, junto, né, com o tangram e outras formas orientais, ele trabalha totalmente a geometrização das formas. Então, você pode muito bem, de maneira lúdica, ensinar os seus alunos a matemática, a desenvolver aqueles cálculos, né, terríveis, que o pessoal acha horríveis, dentro da geometria. Então, quando a gente usa o desenho geométrico, quando a gente usa o origami, a gente está ajudando esse aluno a entender como que funciona essa questão, né? O uso aí, né? E aí a gente entra depois com o cálculo, enfim. Mas aí já teve toda aquela parte, né, para descontrair. É bem interessante essa questão, tá? Professora Márcia, com a história também, né? Nós temos aí uma biografia da Sadako Sasaki, em que a gente tem a confecção dos tsurus também, a respeito da explosão de Hiroshima, e a gente pode pesquisar aí sobre o Memorial da Paz de Hiroshima, em que a Sadako Sasaki tinha o desejo, depois de ter sido atingida
pela radiação, ela iniciou a dobradura dos tisurus, aí em busca de realizar um desejo, né, por estar doente. E então o mundo inteiro recebe no memorial, né, Hiroshima tem esse memorial, recebem as dobraduras dos 1000 tisurus, aí com o desejo e o propósito da paz mundial. É uma referência bem interessante para a gente trabalhar a história também, a explosão em Hiroshima e a guerra. Bem interessante, né, gente? Então, é uma coisa que é muito importante a gente observar. Como tudo, né, dentro da cultura oriental, sempre tem uma história, sempre tem um fundamento, né? E a obra dessa artista é muito importante, né? Porque ela fala justamente dos horrores da guerra, mas de uma maneira muito suave, muito delicada, né? O origami, ele tem essa característica, né? Dessa delicadeza muito grande, tá? Então, gente, dentro da prática do origami, inclusive, ela é muito utilizada para pessoas que sofrem algum trauma manual, né? Ela também pode ser utilizada como terapia, tá? Então, muitos fisioterapeutas já vêm reconhecendo aí os benefícios do uso do origami até, né, para pessoas que sofrem algum tipo de trauma nas mãos. Questão de tendão, essas coisas, para ajudar na volta, né, na recuperação dessa motricidade a priori perdida aí, né? Perdida a princípio, tá bom? Então, por ter como matéria-prima o papel, nos dias de hoje é facilmente encontrado, a gente pode aprender uma nova técnica que vai desenvolver as nossas habilidades manuais, além de ser uma forma de lazer. Eu, particularmente, adoro, professor. O senhor gosta de fazer também? Olha, eu não tenho muita habilidade para dobrar não, professora. Você sabe, me dá um pouco de desespero essa coisa de não poder colar, então eu não me desperta tanto interesse. Eu gosto de fazer dobradura com colagem, não seria um origami, eu gosto de colar. Que a gente vai falar daqui a pouco, né? Muito bem. Então, gente, é uma ótima ferramenta, então, no ensino interdisciplinar, né? Foi o que eu acabei de falar agora, né? Eu utilizo muito para explicar a geometria dentro da matemática no ensino médio, tá? Sempre. Sempre a geometria, aquela questão dos cálculos, o desenho geométrico, sempre dá uma certa confundida na cabeça dos alunos, então, geralmente eu uso, tá? Então, é uma ferramenta maravilhosa aí no ensino interdisciplinar e no suporte, né? Para as matérias aí, outras matérias curriculares, porque aí você vai estar estudando a história do povo oriental, você vai estar estudando a geografia, né, dados geográficos de repente, você pode fazer um interdisciplinar bem bacana, apenas utilizando a técnica aí do origami, né? O entrelace aí da arte, né, com todas as outras áreas de conhecimento, ok? Vamos lá. Então, agora mais uma interação pelo chat, vocês têm um minutinho para responder para a gente. Que dobradura vocês já sabem fazer, já conseguem fazer? Escrevam para a gente aqui, a gente volta em um minuto. Até já.
As dobraduras apontadas aqui no chat, professora Márcia, foram muitas, muitas mesmo. Barquinho, chapéu, avião e flor, segundo a Pro Sandra. O tissuru também foi muito citado, mencionado. A Pro Cláudia disse que mencionou aqui o tissuru. A professora Sandra apontou um avião e um camarão. Barquinhos e chapéus também, assim como a professora Ana apontou, lembrou aqui. A aluna Nicole, aluna da professora Selma, apontou o avião da escola Miquelina. Mas o barquinho, o chapéu, o avião apareceu bastante em muitas respostas. E tem uma série de outros também. Guarda-chuva, disse a Pro Rita, escreveu aqui no chat. A professora Patrícia falou que faz uma porção de origamis com os seus alunos. Professora Márcia. Ai, que bom. Gente, muito obrigada pelas participações de todos vocês na manhã de hoje. E aqui a gente tem mais algumas interações que eu coloquei aqui no Flipchart, tá? A professora Tânia citou a estrela, né? Agora eu não sei qual é a estrela que ela está citando. Eu também gosto de fazer uma, professora, não sei se é a mesma, né? Que a gente usa uma filipeta de papel um pouco, né, menor, né? Ela já é feita também, a gente já compra esse papel já pronto e vai moldando ela até ela ficar uma estrelinha, né, meio gordinha assim. Então, não sei se é a mesma que você está citando, né? A professora Vanessa citou barquinho e chapéu. Gente, barquinho, chapéu, avião, né, fazem muito parte do nosso imaginário também como crianças, né? Como eu citei lá no começo da aula, todos nós sempre, desde pequenos, mexemos com aviãozinho, com barquinho de papel, né? Chapéu, né, que geralmente o barquinho, a gente vira, ele vira um chapéuzinho, né? Todo mundo, pelo menos na minha época, a gente fazia na Semana da Pátria, né? Os chapéuzinhos, tal, para fazer os desfilezinhos, né? Na época do 7 de setembro, enfim. Eu ainda sou dessa geração, então, com certeza, quem é da mesma geração que eu aí, essa questão do aviãozinho, barquinho e o barquinho que vira chapéu, né, é uma coisa bem comum na nossa cultura infantil aí, tá bom? A Edilene, a professora Edilene, ela cita aí um coração alado, né? Ou seja, caixinhas, né? São caixinhas onde você tem um coração com asinhas. Eu não conheço essa dobradora, professora, mas deve ser bem interessante. A professora Solange citou cadernos, né? Porque geralmente algumas pessoas conseguem fazer aí origamis específicos para a capa dos cadernos, adornando as capas. Depois eles são colados, enfim. Bem interessante também. A professora Zeni citou que ela sabe fazer um gato em origami. Nossa, professora, obrigada, hein, pela participação, né? E dá para ver que a professora Zeni, então, ela já tem, né, uma experiência boa com origami, tá? E a professora Lúcia, né, o aluno Breno, da Escola Estadual Bento Pereira da Rocha, através da professora Lúcia, ele citou para a gente aqui que ele acabou de fazer um tissuru agora, nesse momento, enquanto a gente estava dando aula. Olha, parabéns, Breno, obrigada, professora Lúcia, né, da Escola Estadual Bento Pereira da Rocha. Obrigada pela participação de cada um de vocês. E vamos dar prosseguimento aqui. Então, o que é kirigami, né? Vamos falar um pouquinho sobre a técnica do kirigami, tá? Então, kirigami é uma palavra japonesa que significa kiru, cortar, e gami, papel. Então, a diferença principal entre origami e kirigami, né? No origami, lembra que eu falei, a gente não corta e nem cola o papel de forma alguma. No kirigami, já ao contrário, os cortes no papel são amplamente explorados. Aliás, o kirigami é uma técnica de molde vazado, onde a gente recorta o papel e essa forma, né, ela vai se repetir, esse mesmo padrão vai se repetir de acordo, né, com o que a gente vai manuseando o papel, certo? Então, o kirigami tem como principal conceito a simetria, que foi exatamente o que eu falei. Conforme você vai manuseando o papel, você vai vendo que esse padrão se repete. Daí a questão da simetria, né? Ou seja, o espelhado, tá? Existem, então, projetos que podem ser simples. Arte decorativa, os cartões que o professor citou, né? O cartão pop-up, uma escultura em 3D, enfim, né? O kirigami, então, ele tem toda, né, uma técnica, assim, diferente. Só que o kirigami, quando a gente vai trabalhar, especialmente com crianças menores, a gente tem que ter muito cuidado, né? Geralmente, a gente só mostra para eles como é que faz, né? Uma vez que, né, para trabalhar com a tesoura vai ficar meio difícil de recortar, tá? E essa questão de manusear estilete, essas coisas, geralmente é melhor que a gente mesmo, né, corte para ele. Então ele desenha, faz o molde na folha e a gente vai e a gente mesmo faz o vazado do molde. Eu acho mais, bem mais seguro, né? Sempre que a gente for trabalhar criança, tesourinha sem ponta, tesourinha escolar, né?
Olha só, então, estudos mostram que essa arte teve início na China. Os monges faziam esse tipo de dobradura como oferendas aos deuses. E essa arte era restrita somente às classes sociais mais altas, à nobreza, pois o papel era artigo de luxo, era muito caro, era inacessível na época, né? E naquela época, gente, o papel ele era feito de arroz, né? Papel de arroz. Até hoje ele ainda existe, ele é caríssimo hoje em dia, porque a fibra dele, né, para você conseguir transformar em papel, a fibra do arroz, ela tem um processo um pouco diferente do processo de celulose, né? Então, é complicadinho aí essa questão, tá? Por isso que era uma questão que somente os nobres tinham acesso a esses papéis, tá? E também a técnica do kirigami também era passada de pai para filho, né? Na oralidade aí, através das gerações, tá? A Florence Tenko, autora de mais de 55 livros sobre o assunto, trouxe a arte para a América, nos seus livros, né? Que era uma espécie de guia. E assim ela popularizou a técnica. Então, ela fazia os recortes mostrando os locais de interesse que ela tinha visto no mundo e ela acabou trazendo para a América essa técnica, né? Quando você abria o livro dela, você via lá, né? A escultura, né? De uma igreja, de uma catedral, de um museu, enfim, de algum lugar que ela tinha visitado, né? Então, era um guia turístico e, ao mesmo tempo, né? Um guia artístico aí dentro da técnica do kirigami, certo? Gente, vocês sabem fazer kirigami? O que vocês já criaram em kirigami, tá? Pensem aí, tá? E agora a gente vai ir terminando aqui de falar sobre o kirigami. O estudo da técnica do kirigami é ensinado nas escolas do Japão como uma forma divertida de ensinar aos alunos do ensino fundamental sobre a importância de manter viva essas tradições milenares. Então, o kirigami aí como principais, né, benefícios, né? Ele estimula a criatividade, a habilidade motora fina também, quando você, né, trabalha essa questão do recorte, as habilidades motoras visuais, né, porque você tem que ter toda uma questão de planejamento, né, de como que você vai dispor os elementos que você vai desenhar previamente, para que depois você possa fazer esse recorte do molde vazado, tá? E as habilidades de planejamento, que é o que eu acabei de falar agora, né? A gente vai ter que planejar muito bem o padrão que a gente quer, né, repetido aí dentro do nosso kirigami, certo? Olha só, aí a gente está vendo o modelo, ó, justamente é uma espécie de um cartão, como o professor Jorge tinha citado logo no começo, né? Conforme você abre, ele forma essa catedral aí, né? Olha só, isso é uma catedral, né? A gente percebe o corte aliado à dobradura, não é? Realmente a gente consegue entender que não há colagem, não é, professora Márcia? Apenas o corte e a dobradura. É, o corte e a dobradura, e aí a colagem, né, ela fica por conta, né, do suporte. Né? Apenas no suporte, ok. Então, gente, artistas que se utilizam muito dessas técnicas, que se influenciaram em suas obras, né? Artistas muito famosos aqui no Brasil, como a Lígia Clark, né? Que criou a obra Os Bichos, né? Que eram aquelas obras móveis, né, feitas em metal inoxidável com dobradiças, onde as pessoas, ao manipular, transformavam esses animais em outras formas, né? Franz Weissmann também é um grande artista plástico aqui no Brasil. E se vocês chegarem na região da Praça da Sé, por exemplo, vocês vão ver várias esculturas como aquela ali, ó. Aquela primeira escultura, né? Onde parece que são duas letras, né? Duas formas se abraçando ali. Essa escultura está na Praça da Sé, tá? Do Franz Weissmann. A segunda, né? É justamente um dos bichos aí da Lígia Clark. E também o Júlio Plaza se inspira muito em suas obras, né? Na questão aí do origami e do kirigami, tá bom? Então, gente, né? Quem conseguir fazer aí, né, alguma obra em kirigami e origami e quiser compartilhar, coloque lá, né, no hashtag Eu no Centro de Mídias, ou pode mandar diretamente para o Instagram da professora Fernanda, né? @Fernanda Maria Borges, tá? Lá no Instagram, ok? Então, vocês podem mandar uma foto aí do origami ou kirigami produzido por vocês. Então, rapidinho, a gente vai retomar o que a gente viu hoje. A gente conheceu algumas técnicas de dobradura como origami e kirigami. Apreciamos alguns... A gente apreciou algumas imagens, né, destas técnicas e a gente se apropriou e ampliou a nossa experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais, tá? Então, agora vai aparecer na tela para vocês o QR Code e também o link para que vocês coloquem aí suas sugestões, dúvidas e digam para nós, né, contem um pouquinho do que vocês acharam da aula que vocês acabaram de assistir. Muito obrigada a todos vocês pela participação. Obrigada, professor Joelson. Eu agradeço e me aqui com a sua presença na aula, tá? E a gente se vê, gente. Tchau, tchau. Até
Até mais. Tchau.